Olá! Essa é uma série de 5 vídeos que a gente vai percorrer uma vinícola da Serra da Mantiqueira e eles vão contar pra gente um monte de detalhes do dia a dia de como eles vivem fazer o vinho e como o vinho sai do jeito que sai. Por que o vinho tem o gosto que tem? Qual é a história do vinho? Esse é o primeiro capítulo dessa série em que o Marcelo Mota, da vinícola Fazenda Portal da Luz, responde a primeira pergunta que a gente tem. Como a gente consegue produzir vinhos na Serra da Mantiqueira? E com esse bate-papo, a gente descobre que aquilo que impedia produzir vinhos é exatamente aquilo que nos permite hoje. Na verdade, com um pouco de estudo, um pouco de entendimento mais aprofundado de como se produz o vinho e quais as necessidades de fato da videira para ela sobreviver e dar bons frutos e bons vinhos, a gente consegue identificar o que é que pode ser alterado no nosso ambiente ou como esse ambiente pode favorecer a esse cultivo. Então, ele nos conta um pouco de origens, de dificuldades, mas principalmente de soluções para a gente poder ter um vinho, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, que não seja diluído pela água da chuva e não tenha sabor e nem aroma. Muito pelo contrário, que ele possa ser concentrado, que ele possa ter bastante aroma, bastante sabor e que agrade o nosso paladar. Então vem com a gente, esse é o primeiro vídeo dessa série com Marcelo Mota, da vinícola Fazenda Portal da Luz, que fica na estrada da Pedra do Baú, que é a mesma estrada que chega a Campos do Jordão, em São Bento do Sapucaí. Aproveite esse bate-papo. Em qualquer lugar do planeta, né? Ela sempre dá, a uva de vinho, né, do qual nós estamos falando, ela sempre dá no final do verão. Colhida no verão, né? No final do verão, né? Ali pertinho do outono, né? Em alguns lugares chega até a entrar no outono, né? Mas, por exemplo, você pega todo o hemisfério norte, ali no Vale de Napa, no norte da Espanha, norte de Portugal, são as grandes regiões vinícolas, né? No sul da França, norte da Itália, né? Na Turquia, na Geórgia, né? Que são pontos em que apareceram historicamente Os primeiros, os uns primeiras uvas. 8 mil anos aí antes de Cristo. 7 a 8 mil antes de Cristo, né? Depois eu até vou mostrar para você um mapa de evolução de 4 produtos que evoluíram juntos, né? Juntos com vinho. Junto com a uva, né? 3 produtos que evoluíram junto com a uva. Alguns, por questões climáticas, não foram até os extremos, mas as línguas desses povos foram evoluindo conforme eles foram caminhando. Ah, que legal. Né? Que é o braço indo-europeu das línguas ocidentais aqui, ocidental considerando inclusive as línguas da Pérsia, da Índia. Quando você pega a península da Anatólia, né, onde é hoje a atual Turquia, você vê que as duas direções, né, conforme pessoas foram caminhando, foram migrando, as línguas foram sendo criadas e também as pesquisas arqueológicas mostram que esses produtos chegaram mais ou menos na mesma época da criação das línguas. Olha só. Né? Muito interessante. Há 3 mil anos aí, mais ou menos, você tem na Grécia, um pouquinho mais tarde, 500 anos depois, aí os romanos, né? Os etruscos, um pouco Você já antes esteve deles, nesses né? lugares, Já, assim? Já Conseguiu, já pôde visitar. Já deu para visitar. Então, é bem interessante. E os produtos são uva, trigo, cevada e azeitona. Eles caminharam juntos. Entendi. Né? Entendeu? Interessante. No hemisfério norte, no final de setembro, né? Entre agosto e setembro, às vezes entrando para outubro, você Verão. tem essas colheitas. No hemisfério sul também, em março, abril, você tem as colheitas aí no Chile, na Argentina, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, né, que é uma coisa só praticamente. África do Sul, Nova Zelândia e Austrália. Certo? Esses são os grandes. Muito bem. E o que acontecia aqui onde nós estamos, certo? Havia assim uma teoria
de que não era possível produzir uva para vinho aqui na Serra da Mantiqueira. Eles tinham, é como se fosse um paradigma de que ainda não tinham estudado, né? Então, até então, não encontravam maneiras, né? E aí o que aconteceu há 20 anos, mais ou menos, um pouco mais de 20 anos? Um pesquisador lá da EPAMIG, né, chamado Murilo de Albuquerque Regina, não sei se você o conhece. Eu não pessoalmente, Não. Simplesmente pelo fato de ser o pesquisador. O Murilo, se eu não me engano, ele foi alertado de que um viajante do século XIX, do começo do século XIX, teria feito uma anotação de que ele encontrou aqui no estado de onde hoje é a província de Minas, né? Sim. Na verdade, nem foi isso, foi em Goiás, mas nas terras altas, né, de Goiás, ele teria encontrado uvas que eram colhidas no inverno. Eu tenho do livro, o texto ele fala assim, que nessa área você tem a uva, faz-se vinagre no inverno e vinho na época seca. Ele não fala em inverno. Exato, tá, entendi. Ele fala em época seca. Época seca é o inverno. Aqui pra gente, né? Aqui pra gente, aqui na Mantiqueira, no inverno. Que história que é essa? Aí então ele começa a fazer a pesquisa, começa a pesquisar isso e acaba encontrando... Nessa época ele já morava fora? Não, isso foi um pouco antes de ele ir para fazer continuar os estudos curso lá. dele em Bordeaux, né? Ele é formado, ele tem doutorado dele de Bordeaux. E aí então ele começa a fazer essa pesquisa, começa a estudar, etc e tal, e ele entendeu que efetivamente é uma conjunção de fatores que só acontecem aqui. Como aqui chove demais durante o verão, o que você tem no inverno? Você tem condições climáticas que são muito próximas daquelas áreas em que você tem grandes produções de uva. E quais são essas condições climáticas? São a chuva, que é quase inexistente, é uma época muito seco, noites frias e dias quentes. Então a temperatura de manhã é baixa, durante o dia sobe, à tarde esfria e assim vai. Forma um senoide de tempo, né? De clima. E de fato, hoje de manhã, por exemplo, aqui estava... Fresco. Estava fresco não, estava muito frio. Né? Hoje estava em torno de 8, 9 graus, já semana passada nós pegamos 5,5. E eu olhei a temperatura e pensei, poxa, lá em cima vai estar frio, trouxe um casaco. Mas é isso que eu falou, eu tô com calor, então, aqui tá quente agora. Sim, mas no fim do dia vai estar frio. Aí vai estar frio. Vai estar frio. É aquilo que eu falo, é o efeito cebola, né? Você vai colocando as camadas, depois durante o dia você vai tirando as camadas. No final do dia você põe as camadas de novo. Bom, aí o Murilo, então, o que ele começou a pensar? Como é que ele faria para que, de acordo com o que estava lá no Auguste Saint-Hilaire, né, como é que ele faria para colocar a produção na época de inverno? Exato. Para aproveitar esse tempo seco e esse calor e essa amplitude térmica. E o mecanismo que ele percebeu que daria para fazer foi exatamente a dupla poda. Então, vamos imaginar que fosse uma época comum. Uma uva comum, numa época comum, numa região comum. O que ele faz? Chega em março, é feita a colheita, a uva entra em dormência. Perfeito. Ela começa cai as folhas. Ela cai as folhas e ela entra num estado bem mínimo. Guardar reservas nutritivas. Bem mínimo de atividade celular. Tudo. A fisiologia dela diminui o ritmo. Dorme mesmo. Né? Muito bem. Aí, quando chega no fim do inverno, nós vamos lá e fazemos a poda, que é exatamente para ela acordar. Tanto é que usa-se não só... Eles estão ativos hoje. Não só... É que tem duas tribos aqui, sabe? Eles estão divididos? Eles são divididos. Tinha um grupo que já estava aqui e um grupo que veio lá de baixo. Né? E eles não se misturam, é muito gozado. E aqueles 4 marrecos ali, não sei se está dando. Tá dando para ver. Os 4 marrecos são migratórios. Eles fazem Bahia, Santa Catarina. Santa Catarina, Bahia, eles ficam migrando. Mas eles passam por aqui e ficam um tempo. Então, não, mas esses daqui ficaram. Eles são habitantes permanentes. Gostaram do lugar. Gostaram do lugar e ficaram. Como ela entra em dormência,
A forma que tem naturalmente de se fazer na produção de vinho é você fazer a poda, tá? Basicamente é deixar, enfim, apenas alguns esporõezinhos. Aqui o tronquinho. Exato. A espaldeira. Ok. E a outra espaldeira aqui, né? Do lado, certo? Em Y, né? A minha em T. Em T, desculpa. Em T, né? Que ela corre no fio, certo? Aí tem os ramos. Okay. Você vai cortar e vai deixar isso aqui. Só isso aqui. Só um pouquinho. Aí o que ela faz? Ela acorda, a gente até usa um produto chamado Dormex, que é para ela dar uma acordada. Você molha um pouco o chão, aí sim você molha um pouquinho o chão para dar um estímulo para ela. É mais para incorporar o... Ela começa a puxar, né? Isso, e aí ela começa a fazer uma certa transpiração, né? E esse é o mecanismo que dá para ela acordar. Essa transpiração é a seiva, basicamente, que Seiva, isso. começando ela tá saindo lá de baixo e indo parar na ponta do galho, tá? E aí começa o processo dela, que ela vai se desenvolvendo, que ela vai produzir um ramo novo, folhas novas. Inflorescência nova, e aí ela vai dar o fruto. E quando o fruto aparece, aquele cachinho piquitico, a gente vai lá e comete infanticídio. Vocês tiram elas. E é a segunda poda. Essa é a poda verde. Essa é a poda verde, é a que ocorre em dezembro, janeiro. Para diminuir um pouco a vigorosidade da planta e concentrar na verdade, porque se você permitir que ela faça todo o processo, o que vai acontecer? Ela vai produzir no final do verão e vai estar chovendo. Vocês tiram... tá, entendi, desculpa, você já tá... Esse é o método da poda de inverno. Essa já é da poda de inverno. Tá. Essa poda verde, você tá falando é assim, eu tiro todos os cachinhos. Tudo de novo. Tudo de novo. Tá. Aquilo que eu tirei em agosto, tiro de novo. Eu tiro de novo em dezembro. Eu tiro o galho, tiro tudo e deixo de novo tá. O T. Maravilha. Só. Nada mais do que isso. Tá? Caule e braço só. Tira tudo de novo. Por isso que eu falei, a gente comete infanticídio. Porque assim, existe no processo normal, a poda verde, ela entra para você tirar um pouco das folhas e também de frutos que não vão vingar. Essa poda verde que você está falando, ela é aquela poda para você manter a sanidade da planta, para você manter, para aumentar o espaço de entrada de sol, de luz, de vento, de calor, eliminar um pouco de sombra. Isso é poda verde. Legal. Agora, então, mas essa daí é aquilo que eu chamo aqui de poda de manutenção. Isso. É a manutenção que eu vou fazer sempre que tiver fruta. Tá? Esta segunda poda de dezembro, ela não é isso. Eu entro de novo e arranco tudo outra vez. Entendi. Ela vai começar de novo. Tá certo. Por quê? Se eu deixar, o que vai acontecer? O cacho vai nascer durante o verão e vai estar chovendo, ele vai chupar água e vai diluir o açúcar dentro da baga. Maravilha. Vai ficar horroroso. Certo? Muito bem. Aí, o que acontece? A gente deixa que ela faça isso para o inverno. Como a uva tem uma alma feminina muito forte, ela é muito resistente, ela é muito insistente, ela é muito resiliente. Legal. Ela vai dar de novo e vai começar o processo outra vez. E aí chega lá no inverno, ela já está preparada para dar o resultado. Efeitos disso. Primeiro, existe uma certa diminuição da quantidade produzida de uva, tá? Comparado com o processo normal. Comparado com o processo normal. Então, dependendo da uva, ela até aceita fazer a inversão, mas diminui muito a quantidade. Entendi. Por exemplo, é o caso do Cabernet Sauvignon. Ela permite a inversão da poda, mas ela diminui muito a quantidade. Então eu já fiz as duas culturas, seja de inverno, seja de verão. E no verão é muito mais produtivo, porque eu produzo uva no verão com outro método, seguindo o tradicional, mas com uns acréscimos. Que interessante. Então hoje eu tenho duas colheitas por ano, uma de inverno, da Syrah, e uma de verão, que são minhas outras frutas. Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Noir, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Sauvignon e Viognier, conforme a época. Interessante. Tá? E aí tem a Syrah. Legal. Que é inverno, e isso é o que dá os 2,8 hectares que você estava comentando. Isso, exatamente.